Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco gravado no Seringal Hotel, que recebe nosso convidado, a nossa equipe, com esta mesa deliciosa. Hoje eu vou falar de Itacoatiara. Vou falar de um jovem que nasceu em Manaus, criou-se em Itacoatiara, mas que é apaixonado pelo Botafogo e resolveu escrever um livro sobre o seu time preferido. Um livro muito bem escrito, excelente pesquisa, muito bem editado. E nós vamos saber por que este amazonense, criado em Itacoatiara, resolveu escrever sobre o seu time de preferência. Professor, escritor José Virgílio, você é filósofo, pelo menos quase 3 décadas esteve em sala de aula e, aposentado, resolveu trazer à lume a história do seu time preferido, o Botafogo. Por que essa escolha de um professor sobre o Botafogo? Olha, falar sobre o Botafogo é como eu menciono na minha apresentação, né? Foi uma vida de infância em Itacoatiara e nós tínhamos o rádio como uma alternativa. Naquela época não tinha TV, e passei a infância, a juventude ouvindo os jogos do Botafogo na voz do saudoso Valdir Amaral, como eu menciono no livro, e achei a necessidade de escrever sobre um livro sobre a glória desse time que tem pouco espaço na mídia, infelizmente, mas que tem uma história gloriosa, uma história bastante significativa. E falar para os mais jovens, principalmente, da importância que é o Botafogo no cenário nacional, um time com tanta história, nos 4 cantos do mundo, reconhecidamente. E eu resolvi passar isso aí para os mais jovens, para tomarem conhecimento da importância que esse clube representa. É o meu clube de coração e foi uma medida que eu tomei de escrever sobre a história do clube, que muitas pessoas torcem e não conhecem, né? Então é uma alternativa aí para eles reconhecerem. Você falava ainda há pouco do grande Valdir Amaral, Rádio Globo. Vivíamos um período em que a Amazônia quase toda não tinha televisão, o rádio era de suma importância, os jornais circulavam uma vez por semana ou a cada 15 dias, e você lá na longínqua Itacoatiara colava os ouvidos no rádio, especialmente na Rádio Globo, para ouvir o Valdir Amaral fazer grandes transmissões. Quando você volta a esse passado de Itacoatiara, quando volta a estas lembranças, o que te traz na memória? É uma infância feliz que nós tínhamos uma alternativa ao rádio e ficava escutando, inclusive com os familiares, primos, as proezas que o Garrincha fazia na voz do saudoso Valdir Amaral, que, diga-se de passagem, também era botafoguense. Foi um locutor esportivo, inclusive chamado de Pelé do microfone. Cobriu 8 Copas do Mundo na época, com meu conhecimento. E era um marco, a Rádio Globo era uma referência. É como a TV Globo de hoje em dia, né? Nós não tínhamos TV, esporadicamente os jornais, então a gente se refugiava na frente do rádio para escutar as proezas do Garrincha e de grandes craques da época passada. Recentemente você esteve em Itacoatiara, no momento em que ocorria o FECANI, e você aproveitou para lançar seu livro. Esse retorno te trouxe muitas alegrias e, de certa forma, a receptividade de alguém que foi criado em Itacoatiara, embora tenha nascido em Manaus, mas que retorna àquela cidade que te serviu de berço e te deu a oportunidade de beber nas primeiras letras, né, com grandes nomes que Itacoatiara tem. Como foi esse retorno? Foi gratificante, porque retornar a Itacoatiara, eu me sinto à vontade, eu volto ao passado, a uma infância feliz. Inclusive, sou manauara de nascimento, nasci em Manaus, mas itacoatiarense de coração, com muita honra. Eu vi amigos lá que não via há muito tempo, foi uma recepção muito gratificante. É uma pena, e no espaço que nós tivemos para lançarmos o livro, de entrevistas, mas na hora que nós íamos divulgar os livros, vender,
a natureza nos surpreendeu com um temporal, né? Uma chuva enorme. Uma chuva enorme e que fez com que naquele espaço que nós tínhamos para expor e lançar, vender o livro, não foi possível devido a esse fato da natureza do temporal. Mas eu deixei comigo vários volumes que eram as pessoas justamente que iam comprá-lo e ficaram de pegar com meu amigo, inclusive ficaram lá em Taquatiara vários volumes para vender. Mas eu estive com muita alegria no lançamento de Manaus e mais de 150 pessoas estavam presentes, inclusive muitos alunos da escola Marta Falcão. Foi um lançamento memorável. Como é que você recebeu, você que está iniciando nas letras, né? Embora já tenha poesias há muitos anos guardadas, tenha algumas coisas escritas, mas partiu com um livro sobre o Botafogo. Como é que você recebeu aquele lançamento lá, aquela manhã de sábado festiva, com várias instituições culturais? Como é que foi isso? Como é que você sente-se hoje vendo o prestígio que a tua obra está trazendo? Foi gratificante porque eu vi o reconhecimento do livro, foi publicado, a aceitação do livro. Teve pessoas que vieram de Roraima comprar o livro, torcedores estiveram presentes, várias personalidades. Inclusive, contei com a sua honrosa presença, foi um grande prazer. Esteve por lá jornalista, Nicolau Libório, inclusive esteve presente. Grande Nicolau Libório. Tem depoimentos dele, inclusive neste livro tem 10 depoimentos. O livro é dividido em duas partes. Tem uma parte que fala da história do clube, uma pesquisa criteriosa, e tem também a segunda parte, que são os depoimentos. Tem 10 pessoas... De botafoguenses ilustres, como o doutor Arnaldo Carpinteiro Pérez, Nicolau Libório, Chico da Silva, cantor consagrado, e outros aí que contribuíram para que enriquecesse mais a história do clube. Tá. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com o professor e escritor José Virgílio, que escreveu a obra Trajetória de Glórias do Botafogo, da Amazônia para o Mundo. Ele é um torcedor privilegiado. Professor, podemos dizer que o senhor é um torcedor privilegiado, porque, de certa forma, escreve sobre o time do coração. Eu desconheço na Amazônia alguém com uma paixão tão grande que possa ter escrito sobre o seu time do coração. É um privilégio? Com certeza é um privilégio, porque eu também desconheço no norte, no nordeste do Brasil, alguém que tenha escrito sobre um clube. Um clube principalmente com tanta história, com tanta tradição no nosso país. E eu sou da geração de Garrincha, eu não poderia torcer por outro clube nesse país que não fosse Garrincha, porque cada época surge um ídolo. E eu tive o privilégio de nascer numa época em que Garrincha era um nome, era uma referência, não só nacional, como mundial. Ao lado de outros craques como Newton Santos, Didi, depois vieram outros como Jairzinho. Por sinal, falar em Jairzinho, Amarildo. Jairzinho é o único jogador no mundo a fazer gol em todas as partidas de uma Copa. A Copa do Mundo existe desde 1930, há 88 anos, e ninguém bateu esse recorde. Isso é um privilégio nosso. O Newton Santos foi considerado o melhor lateral esquerdo do mundo de todos os tempos, jogou exclusivamente no Botafogo durante 17 anos. Em sua despedida no Maracanã em dezembro de 65, foi o maior aplauso que se deu a um jogador na história do Maracanã. E cada jogador individualmente teve sua parcela, teve sua contribuição valiosa. Olha, voltando ao Garrincha, o Garrincha fez 60 jogos pela seleção brasileira e perdeu apenas um. O Garrincha ganhou 57 jogos pela seleção brasileira, 57 jogos de vitórias, e 7 empates e apenas uma derrota contra a Hungria. Porque contra a Hungria, o Pelé não participou desse jogo, porque quando Pelé e Garrincha jogavam na seleção brasileira, jogaram 12 anos e os dois juntos nunca perderam um jogo. E contra a Hungria, infelizmente, Pelé não estava, foi quando Garrincha perdeu, mas uma estatística muito valiosa. O Garrincha fez 51 jogos internacionais com a camisa do Botafogo, perdeu apenas um. Quer dizer, 50 jogos, ganhou 50, fez gol em todas as partidas
E quando perdeu para um time da Hungria na época e pediu, semanas depois, uma revanche e devolveu através de uma goleada. Então tem muita coisa a respeito do Botafogo, nosso espaço é pouco. Esse livro é um resgate à nossa história. Eu precisava publicar esse livro, eu não podia ficar com isso só para mim. Tem uma geração de garotos que cresceram junto com meus filhos, que são botafoguenses, por essas colocações que eu fazia a respeito do clube. E, de certa forma, essa juventude aprendeu a amar o Botafogo e agora conhece estatisticamente todas essas informações. Com certeza, tem dados estatísticos, tem fontes estatísticas. Eu tenho matérias publicadas que estão aí no livro, publicadas no Rio de Janeiro, no extinto Jornal dos Esportes, algumas matérias minhas. Eu tenho publicado matérias na Crítica, inclusive a Crítica, no dia 20 de setembro de 2003, o Botafogo veio jogar com São Raimundo em Manaus, e eu antecipadamente mandei uma matéria para o jornal A Crítica, e foi publicado na imprensa local. Inclusive a Crítica me deu um título na época, Enciclopédia do Futebol, filósofo sabe tudo sobre o Botafogo. Muito interessante. Agora, professor, nesse amor todo do Botafogo, o senhor fez um investimento. Como foi a receptividade da obra? Muito bem. Olha, eu me preparei para isso, foi feito um investimento e com as dificuldades todas, mas eu estou tendo retorno. A gente não faz um livro para ganhar dinheiro, a gente faz um livro, às vezes, para divulgar uma história, um time do coração e que fique marcado isso aí. Aliás, no lançamento, grandes nomes do Amazonas, da intelectualidade local, estavam presentes. Estavam presentes. Inclusive, eu não posso deixar de citar aqui o Dr. Júlio Antônio Lopes, que é um grande amigo que eu conheci através de Olivar, um outro grande amigo, e que o doutor Júlio fala do livro, ele fala no prefácio do livro, faz umas colocações brilhantes a respeito do livro, que eu agradeço, aproveito o momento para agradecer, foi valiosa a sua contribuição. Em que momento da sua infância o senhor retorna para Itacoatiara e constrói lá toda a sua infância e juventude? Eu fui para Itacoatiara em 1957, meu pai era militar e passei minha infância, juventude em Itacoatiara, como eu falei nos momentos atrás, escutava esses jogos, foi uma infância feliz, uma das passagens brilhantes na nossa vida é a nossa infância que me marcou, uma ótima geração de grandes amigos que vieram depois para Manaus, assim como eu precisei vir em 72. Eu tenho 46 anos de Manaus, aqui fiz faculdade, formei família e procurei um momento adequado para publicar esta obra aqui, que está tendo uma boa aceitação. Novamente eu peço licença do professor José Virgílio e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas eu quero fazer aquele convite tradicional da nossa importadora TV Lá. Você conhece uma loja da importadora TV Lá? Faça essa experiência. Eu tenho certeza que você vai gostar. São 46 lojas à sua disposição. Eu volto em seguida. Converso com o professor, filósofo, escritor José Virgílio. Volto já, me aguarde. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com o professor e escritor José Virgílio, que lançou em Manaus, lançou em Itacoatiara a sua obra Trajetória de Glórias do Botafogo, da Amazônia para o Mundo. Uma obra belíssima, muito bem editada. Professor, isso aqui é uma cachaça. Isso aqui não para no primeiro livro. Às vezes guardamos no baú do tempo uma série de coisas que escrevemos, mas depois que trazemos a primeira obra na publicação, nos dá vontade de trazer outras coisas. O que é que o senhor tem guardado, além de poesias? Obrigado por essa oportunidade que o senhor está me perguntando. Eu tenho, inclusive, um livro, já há 30 anos engavetado. Tive a oportunidade de procurar, na época, pessoas que pudessem me ajudar, não foi possível. E é um livro sobre pensamentos, momentos de reflexão, o nome da obra, que eu pretendo agora, fiz esse primeiro passo, e vim à tona esse livro, Momento de Reflexão, que eu tenho 175 pensamentos inéditos neste livro.
e pretendo também lançá-lo o mais breve possível. E as poesias? Tenho poesias publicadas também no Compofá em Taquatiara, que tive a oportunidade de pegar um dos volumes que estão inseridas, a nata das poesias que foram publicadas no Compofá, e ao longo desses 33 anos, tem poesias minhas também inéditas publicadas neste livro. Inclusive foi presenteado pelo Manolo com um dos volumes que eu tenho em casa. De certa forma, essa necessidade de continuar produzindo bate forte, né? O senhor tem alguma previsão de publicação? Eu vou conversar com os amigos aí, inclusive voltar a falar com o Dr. Júlio sobre a possibilidade para nós trabalharmos em cima desse livro, porque o livro que eu acabo de lançar, eu esperei 17 anos para fazer esse lançamento. Parava, fazia uma pausa e depois que estava pronto, resolvi lançá-lo e me sinto gratificado por ter lançado esta obra, que pretendo, inclusive, lançar no Rio de Janeiro, para ser o fechamento. Ora, mas que alegria! Então, visitando a sede do Botafogo, vai propor um lançamento da Amazônia para o Rio de Janeiro. Isso já está nos planos, já fez contato, como é que está? Estou fazendo os contatos, inclusive o Dr. Júlio, voltando mais uma vez, vai fazer parte desse contato. Estamos ainda fazendo planejamentos para um espaço ainda se der esse ano ou mais tardar em 2019, porque isso tem que ser com cautela. O primeiro passo já foi dado, o livro é publicado. O Dr. Júlio está comigo aí para que nós... Mas eu tenho certeza, professor, que a diretoria do Botafogo vai receber com muita alegria essa ideia de levar o Rio de Janeiro, até porque isso é um fato inédito do norte do país, né? E quando o senhor diz Botafogo da Amazônia para o mundo, o senhor também destaca Itacoatiara, essa cidade que está muito próximo de Manaus. Eu vou torcer muito para que isso ocorra com a maior brevidade possível, porque é alguém daqui da terra levando a literatura para um estado onde a competição literária é muito grande. Mas, professor, o senhor deixou a sala de aula há 10 anos, passou quase 3 décadas lecionando, inclusive numa escola tradicional como o Colégio Estadual. O senhor guarda algumas lembranças desse período importante, que partilhava conhecimento com seus alunos? Aliás, o colégio foi Zumira Bittencourt, também, né? No bairro de São Jorge. Dediquei toda uma vida lá e encaminhei uma geração de pessoas que hoje também têm profissões tradicionais na sociedade. E já naquele tempo eu falava ainda do meu livro de poesias. Ainda não estava trabalhando sobre o livro sobre futebol. Depois, como o futebol é um esporte popular, o brasileiro respira futebol, eu resolvi encostar um pouco de poesia e terminei o livro sobre futebol, que é desse grande clube brasileiro. Mas poesia brevemente estará também publicado. Com certeza. Com certeza. Vamos esperar um momento aí, porque o livro já está pronto, é apenas pegar... fazer uma avaliação para publicar futuramente. Quais as dificuldades que um escritor tem para publicar uma obra? Quais os caminhos? Principalmente o fator financeiro. O fator financeiro, ele traz essa dificuldade, mas eu me preparei para isso, eu procurei fazer um planejamento. Aí, quando tinha um orçamento próprio, fiz este... Tá certo. Agora. Professor, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e, naturalmente, deixar seus agradecimentos. É um agradecimento principalmente a você, que é um grande amigo, doutor Abraim, e falar para as pessoas que ainda não tinham tido conhecimento sobre o livro, que procurem. Eu trabalho na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração do Estado, na SEAD, e levo, inclusive, tem volumes desse lá próprio na secretaria. Estou fazendo uma divulgação breve na Rádio Difusora, procurar o Valdir Correia, que é uma rádio que tem bastante audiência, e agradecer esse espaço aí que me foi dado, para mim é gratificante. A gente precisava disso aí para divulgar mais o livro ainda. Tá certo. Bom, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores fiéis, Guaraná Magistral, Magistral Gold, Importadora TV Lá, com 46 lojas à sua disposição. Agradecer ao professor e escritor José Virgílio, que nos deu a oportunidade de falar da Amazônia para o mundo com a sua obra, e renovar o convite para estarmos juntos neste mesmo canal. Eu tenho certeza que isto vai ocorrer, porque Deus haverá de permitir. Te encontro na próxima semana
com um livro publicado na Amazônia para você. Forte abraço e até lá.